E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim fazer aqui um vídeo para vocês no Instagram, para a galera do Instagram, para a galera do YouTube, sobre o princípio de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar no princípio de Pareto, é uma técnica de produtividade, né, desenvolvida por Pareto. Pareto é era um italiano, economista, que percebeu um padrão 80-20, essa proporção 80-20 que está presente, né, na nossa vida, nas relações sociais, né, em várias circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, o que é que diz o princípio de Pareto? Que 20% das nossas ações correspondem a 80% dos resultados. Que 20% das causas correspondem a 80% dos efeitos. Por exemplo, que 20% dos livros de uma livraria, né, corresponde a 80% das vendas dessa livraria. Que 20% dos clientes de um negócio corresponde a 80% do lucro dessa empresa. Que 20% das músicas de um artista, né, são tocadas 80% das vezes. Que 20% das roupas que você usa, que você tem, né, costumam ser usadas em 80% das ocasiões. Eu lembrei também, 20% das pessoas, né, consomem 80% dos refrigerantes. Mas é importante salientar, é importante destacar que a regra de Pareto, né, essa regra de Pareto, obviamente não é uma coisa exata, né, não é uma proporção exata. É mais ou menos assim, né, que funciona a coisa. Óbvio que não é sempre 80-20, tá entendendo? Mas a ideia é a questão da produtividade, da priorização que você pode adquirir no seu negócio, nos seus estudos e por aí vai. Né? Para vestibular, para Enem, para concurso, né? Você pode tirar, por exemplo, o ensinamento de que 20% dos conteúdos que estão lá no edital, né, vão estar em 80% da prova. Geralmente é assim mesmo. No edital tem quilos e quilos, toneladas e toneladas de assuntos, mas na prova não costuma ter nem metade dos assuntos. Na verdade. E isso daí acontece também em escola, nas escolas, né? Em faculdade, o professor fala, ó, vai cair esse montante aqui de assuntos. Agora, quando chega na prova, não cai nem 50% do que o professor falou. Por isso que os estudantes nas universidades, os mais novos, os calouros, pedem para os veteranos, né, os mais velhos, né, para falar o que é que o professor costuma cobrar realmente na prova. Porque ele não cobra tudo, todo o assunto. E o professor costuma cobrar, né, de um ano para o outro, de uma turma para outra, os mesmos assuntos. Ele mantém um padrão. Agora, pronto, eu já falei aqui sobre a primeira questão, que é o edital. Segundo ponto, quando você vai estudar um capítulo de um livro, né, numa apostila, vai assistir uma aula, 20% do conteúdo naquele capítulo vai estar em 80% das questões. É claro que você não precisa de todos os detalhes do capítulo, né? De saber todas os nuances, todas as palavras ali, todos os conceitos. Porque o que é cobrado nas questões, geralmente é uma parte específica do capítulo, que é muito cobrada. O terceiro ponto, né, é o seguinte, é a questão da relevância do peso. Se você, por exemplo, quer fazer medicina, você não precisa estudar história, geografia, né, fazer pós-doutorado nessas matérias. Filosofia, sociologia. Para a sua prova, você precisa estudar muito mais biologia, física e química. É isso que vai te trazer os maiores resultados.
Dito isso, dito esses 3 pontos, né? O edital, né? A parte específica do capítulo, né, que é mais abordada nas questões. E o peso. O peso, você sabe, de acordo com o seu curso e com a faculdade que você quer prestar. Se você quer prestar medicina na UFES, por exemplo, Federal do meu estado, biologia, física e química, né, vão ter peso 4, é muito peso. Agora, humanas, história, geografia, aliás, é peso 3,5, não é peso 4 não. Agora, humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, peso 1. Então é óbvio que você tem que focar muito mais em naturezas. Agora, para você saber o que é mais cobrado na prova, né? O que é mais cobrado nas questões e quais as partes ali dos conteúdos. Você vai estudar botânica, por exemplo. Qual é a parte de botânica que é mais cobrada? Qual é a parte de sistema digestório que é mais cobrada? Isso você vai aprender resolvendo as questões, não tem outro jeito. É claro que você vai ter que resolver as questões para você perceber o padrão. Resolva as provas antigas e resolva também outros vestibulares, não só no Enem. Porque o examinador, o cara que seleciona as questões para a prova do Enem, pode ser o mesmo que seleciona para a prova da FUVEST, tá entendendo? E se não for o mesmo assim eles pensam parecido, sabe? Você percebe que as questões de humanas não, de física, química e biologia, natureza, que são abordadas no Enem, também são abordadas na FUVEST, frequentemente. Porque é como se houvesse um inconsciente coletivo dos examinadores de questões. Eles acabam cobrando, gostando de cobrar as mesmas coisas. Então, quanto mais questão você resolver, né, do Enem e de bancas que se parecem com o Enem, ou com o curso que você quer prestar, melhor, mais você vai identificar o padrão e os assuntos a serem, né, minuciosamente estudados por você. É assim que você vai perceber o padrão, tá entendendo? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar sobre o princípio de Pareto. Fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.